Minha torcida alvinegra, bom dia, vamos lá. Lembrando vocês que hoje, segunda-feira, tem live aqui no canal, 8 horas da noite, com a equipe aqui do canal, Sérgio Abreu, Matheus Pacheco, Roberto Nogueira. A gente vai conversar sobre a treta que tá rolando entre Freeland, Anderson Moreira, contra o CEO que não tá querendo liberar a grana. Vamos conversar sobre isso, até que ponto isso pode atrapalhar o planejamento do Botafogo na temporada que vem. Vamos conversar muito também sobre Elkson, que eu vou falar sobre ele neste vídeo aqui também, mas na live a gente vai abordar. Então conto com vocês na live mais tarde, hein? Hoje, segunda-feira, 8 horas da noite, a live aqui será bem bacana. Neste vídeo agora, 2 temas. Vou conversar com vocês sobre o interesse do Botafogo no velho conhecido do torcedor, o Elkson. E vou conversar com vocês também sobre Marcelo Benevenuto. Tá querendo ficar no Fortaleza, mas o Botafogo tá querendo grana. Vou dar minha opinião mais uma vez em relação a isso. Vou falar sobre o Elkson também, peguei alguns dados aqui do Elkson para passar para vocês uns dados aqui bem bacana do que vem acontecendo na negociação, números do Elkson e o Benevenuto. Vou dar minha opinião mais uma vez. Mas antes, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal. Eu sou o Iverson Santos. Desce o like aqui no vídeo. Fica aí que eu já volto, tá? Para conversar com vocês sobre Elkson e Marcelo Benevenuto. Bom, eu começo falando sobre Marcelo Benevenuto, zagueiro do Botafogo. Daqui a pouco eu vou passar para vocês todos os detalhes aqui do Elkson, que tá na mira do Botafogo. Mas o Benevenuto é o seguinte, o Botafogo respeita a vontade do Benevenuto de sair, mas planeja fazer caixa. Abre aspas aí, ó, tamo negociando. Com contrato até 2023 com o Botafogo, Marcelo Benevenuto aí viveu um grande ano no Fortaleza, a qual tá emprestado. A vontade de permanecer no clube cearense é grande, mas é preciso uma nova negociação. O Botafogo não pretende criar grandes empecilhos, mas o Botafogo quer uma compensação financeira para liberar o jogador. O vice de futebol do Botafogo, né, o Vinícius Assunção, em entrevista recentemente, ele falou o seguinte, abre aspas aí para o Vinícius Assunção, ó. Benevenuto já declarou que ele quer ficar no Fortaleza. Estamos dialogando, tentando achar as melhores condições que sejam aí boas para ele como jogador e profissional, e respeitamos a vontade dele, mas olhamos o lado do clube. Estamos procurando encontrar as cifras pelas quais achamos que ele possa ser vendido para termos aí desembolso de caixa e investir em outro jogador. Fecha aspas aí, palavras do Vinícius Assunção, recentemente lá no prêmio da CBF, onde o Diego Loureiro recebeu lá o troféu, a galera homenageando o Botafogo. Com o Benevenuto eu não vou perder muito tempo, vou dar minha opinião novamente, que é o seguinte, o Benevenuto, ele tá valorizado no mercado, ele pertence ao Botafogo, quer ficar no Fortaleza? Beleza, que pague o que ele tem que receber. O Benevenuto, ele tá valorizado, a gente não pode vender o Benevenuto por qualquer preço. É um zagueiro aí que tá cobiçado no mercado da bola. A vontade dele, pra mim, não interessa. Se ele quer ficar no Fortaleza, se ele quer voltar, pra onde ele quer ir, eu tô pouco me importando. O Botafogo tem que fazer grana. Quer ficar no Fortaleza? Eles que paguem pelo Benevenuto o que o jogador tem que receber. Tá valorizado no mercado. E outra, se o Fortaleza não tiver grana, se o Fortaleza não tiver como pagar, volta ele pro Botafogo e faz leilão. Quem pagar mais com menos parcelas, leva. Repito, não é só Fortaleza que quer ele, tem outros clubes de olho. Não tem dinheiro, Fortaleza, volta com ele pra cá, Botafogo, e faz leilão. Quem pagar mais, leva. Dane-se se ele quer ficar no Fortaleza. Isso pra gente não interessa. O que interessa pra gente é lucrar com esse zagueiro aí que já irritou muito também os torcedores botafoguenses. Convenhamos, não é bem-vindo aqui no Botafogo, mas a gente tem que fazer leilão. Comentem aqui o que vocês fariam aí em relação ao zagueiro Marcelo Benevenuto. E pra gente fechar, Elkson. Vamos falar aqui sobre Elkson, que está na mira do Botafogo. 2 coisas pra gente começar. Se o Elkson vier pro Botafogo, eu busco ele no aeroporto amanhã e compro a camisa dele. Amanhã, se ele vier pro Botafogo amanhã, eu busco ele no aeroporto e compro a camisa dele, porque eu sou muito fã do Elkson. É um jogador sensacional, ele que tem passagens aqui no Botafogo 2011, 2012,
é muito querido pela torcida botafoguense, a família do Elkson é botafoguense, eles se tornaram botafoguenses ali de coração. E vamos aqui por partes, porque o Elkson é o seguinte, vou pegar aqui todos os dados aqui para deixar vocês bem informados. Primeiro, vamos aqui pela parte da negociação que o empresário dele falou. O empresário dele disse o seguinte, que tem possibilidades sim do Elkson abaixar o salário para poder jogar no Botafogo, e ele disse que o filho do Elkson mora no Rio de Janeiro, ele tem apartamento no Rio também, o Elkson, e acha que ele se interessaria muito em morar no Rio e jogar pelo clube que ele tem carinho. Então, a gente começa sobre essa fala aqui do empresário. O Elkson aceitaria abaixar o salário para jogar no Botafogo. O Elkson tem apartamento no Rio de Janeiro, o filho dele também mora no Rio de Janeiro e ele talvez gostaria sim de poder atuar novamente com a camisa gloriosa. Agora vamos aqui ao Elkson, lá na China. Aos 32 anos, o jogador é o maior artilheiro da história da Liga Nacional local. O Elkson possui a incrível marca de 122 gols em 185 partidas na Superliga Chinesa. Sua média de gols é de 0,65 por jogo, superando os demais atacantes brasileiros que passaram pelo país da China nos últimos anos. O Elkson na China ele superou Hulk, superou Ricardo Goulart e superou também Allan Kardec. E ele também deu 52 assistências no período, elevando sua média de participações diretas em gols por partida para 0,94. O Elkson pelo Guangzhou, né? O Elkson tá livre no mercado, tá? E a última equipe dele na China foi o Guangzhou. E nessa temporada agora 2020-2021 foram 13 jogos, 11 como titular, 11 gols, 3 assistências, tá? E só pra gente encerrar aqui um detalhe interessante sobre o Elkson, caso ele volte aí para o Botafogo, ele contará como estrangeiro na equipe, já que ele abriu a mão da nacionalidade brasileira. O Elkson ele joga pela seleção da China, tá? Então ele voltando aí para o Brasil, jogando no Botafogo, se Deus quiser, ele vem como ele fosse um jogador estrangeiro. Comentem aqui os números do Elkson, empresário, o próprio empresário do Elkson tá querendo que ele volte pro Botafogo, até o empresário tá ajudando nisso. Cara, gosto muito do Elkson, joga muita bola, 32 anos ainda, vai precisar daquele tempo de readaptação. A galera que vem da China sempre precisa de um tempinho, né? O Hulk passou por isso no Atlético Mineiro no seu início, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas eu sou muito fã do Elkson. Comentem aqui se vocês estão aí na expectativa. E repito, hein? Falo mais. É um belo substituto para o Navarro. É o substituto ideal para o Rafael Navarro. Rafael Navarro que provavelmente não ficará no Botafogo. O Elkson faria que a gente não sentisse saudade do Rafael Navarro. Se o Rafael Navarro sair e o Elkson chegar, a gente nem vai se lembrar mais de Rafael Navarro. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, ative aí o sino para não perder nada do que acontece no Botafogo, rumo aos 18 mil inscritos. Tem live hoje, segunda-feira, 8 horas, aguardo vocês. Fogão, gosto mais de você do que de mim.